Então, como vocês leram no texto, agora nós vamos fazer um condensado da leitura que vocês fizeram. Então, como vocês podem ver, tem uma cronologia do surgimento dos modelos de gestão de pessoas. Então, lá na década de 30 surgiu o departamento pessoal. Depois, na década de 70, o comportamento humano. Depois, a gestão estratégica de pessoas e finalizando com a gestão de pessoas por competências. Mas é interessante a gente notar que existe essa cronologia. Entretanto, vocês vão ver modelos de departamento pessoal, de gestão estratégica, de comportamento humano, até hoje vigentes no mercado. Então, para a gente entender um pouquinho do modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal, lembram-se dos fatores condicionantes de cada um dos modelos, que são fatores relacionados ao ambiente, à estrutura organizacional e à gestão de pessoas. O departamento pessoal, ele iniciou, quando começou a industrialização. Lá no começo do século, lá em 1900, no começo do século passado, que justamente para que as indústrias crescentes pudessem estimular com que as pessoas saíssem do campo para vir para a cidade, elas criaram as organizações, criaram os empregos. Então, o emprego, inclusive naquele momento, foi criado para provocar essa migração do campo da cidade para a cidade. Então, em troca da lealdade, da submissão, da permanência nas organizações, o que elas fizeram? Elas criaram o emprego. Então, o ambiente, o cenário que provocou o surgimento desse modelo de gestão de pessoas tem a ver com a industrialização do início do século passado, com a imigração das cidades, do campo para as cidades, das mudanças, porque naquele momento a gente tinha mudanças muito vagarosas, tudo era muito previsível, porque tudo acontecia vagarosamente, nem havia concorrência. O grau de previsibilidade, então, das organizações era bastante grande. Conservadorismo, porque naquele momento toda a sociedade era uma sociedade absolutamente patriarcal, individualistas, famílias bem constituídas, e tudo isso se retratava também nas organizações. Então, o individualismo era muito grande, até porque se você pensar naquele tempo, numa linha de produção, cada um fazia o pedacinho que lhe cabia durante todo o dia e ia embora para casa. Raramente você via conversa. Inclusive, você naquele momento viu uma supervisão bastante rigorosa, principalmente em termos de organização e métodos e tempos. Porque naquele momento a perspectiva dominante era a administração científica, era a organização e o método. Então, a estrutura organizacional das empresas que adotavam e que adotaram aquele modelo era burocrática, altamente hierarquizada, então centralizadora, então tinha lá todo o nível de supervisão, de coordenação, existiam as cabeças pensantes, enquanto, de fato, os executores somente executavam. Cabia a eles somente a execução. Então, o comportamento que era incentivado naquele momento era justamente esse comportamento leal, submisso, as pessoas se submetiam ao que a organização propunha, Era bem a fase que surgiu o paternalismo. Então, a ênfase era na produção, no método, na rotina. Os cargos eram bem definidos e bastante limitados no que concerne a sua iniciativa e a tomada de decisão. A gestão de pessoas, portanto, era uma gestão de pessoas focada em departamento pessoal. Somente folha de pagamento, cartão ponto, tudo que dizia respeito ao controle das pessoas. O modelo de gestão de pessoas como departamento pessoal é um modelo que foca o controle das pessoas. A ênfase é na eficiência em custos. As pessoas são tidas como qualquer outro recurso, assim como uma máquina e um equipamento. Então, não se previa que as pessoas tinham sentimentos e necessidades, bem pelo contrário. Elas eram tratadas tal qual uma máquina. A racionalidade na administração de recursos era a tônica da gestão de pessoas naquele modelo de departamento pessoal.
partir da década de 40, começam a surgir outros movimentos no mercado e nas universidades, e surgem experimentos com comportamentos humanos, né? A partir da década de 40, com as experiências de Hawthorne, Elton Mayo, surge um movimento de relações humanas. E com isso veio colocar em xeque o modelo taylorista da administração, os pressupostos da administração científica. Porque naquele momento, a partir da década de 40, 50, 60, surge a psicologia organizacional. E com ela começam a se levantar que as pessoas tinham motivações, elas tinham necessidades, e que quanto mais você estimulava essa motivação, quanto mais você pudesse atender às necessidades humanas, a tendência era ter uma maior produtividade. Então, o cenário em que surge o modelo de gestão de pessoas como gestão do comportamento humano, o ambiente é justamente esse. O surgimento da psicologia organizacional, também começam a se fortalecer os sindicatos e as organizações dos trabalhadores. Então, tudo isso vai ter uma repercussão no modo como as pessoas serão administradas nas organizações. Surge o fortalecimento dos sindicatos, das organizações, as estruturas organizacionais começam a se humanizar, então aquela hierarquia verticalizada, a supervisão rigorosa, dá espaço para outros tipos de relacionamento humano, até porque se percebeu, diante da pane das máquinas, de que era preciso haver conversa para haver um pouco mais de agilidade na tomada de decisões e na solução de problemas. Com isso, a ascensão do chefe para o modelo gerencial. Então, o chefe deixa de ser aquela pessoa que vai só controlar as pessoas e passa a ser o gerente de um grupo de pessoas. Então, há uma ênfase maior no trabalho em equipe e tudo isso, lógico, vai repercutir na questão da gestão de pessoas. Por quê? Porque as estruturas se tornam mais flexíveis, provisórias. Então, o RH, que daí surge, de fato, uma área de recursos humanos que passa a ser tecnicista. Ela deixa de ser somente folha de pagamento, controle de cartão-ponto e controle de pessoas, para daí proporcionar mais benefícios, está preocupada com as necessidades de treinamento, de desenvolvimento. Então surge, de fato, uma técnica para administrar pessoas, para que elas possam ser muito mais competentes ou muito mais produtivas. A perspectiva dominante era justamente considerar as pessoas como um ativo importante para a organização. Então, a perspectiva que passa a vigorar no modelo de gestão de pessoas é a valorização da motivação, de aspectos relacionados à liderança, o foco no treinamento gerencial, nas relações interpessoais, na avaliação de desempenho, é quando surge justamente a área de remuneração e benefícios, tudo para quê? Porque eles, naquele momento, a partir do movimento das relações humanas, perceberam que esse modelo aumenta a produtividade por conta do relacionamento das pessoas e da satisfação de suas necessidades. Então nós vimos que o modelo de gestão do comportamento humano, se você for observar, ainda está presente em muitas organizações, esse RH mais tecnicista e voltado somente para os subsistemas que já são bastante conhecidos. E mais ou menos esse modelo, ele perdurou no mercado entre 1970 até início de 1980, quando começam a surgir experimentos em Michigan que dizem que somente motivação não garante o cumprimento dos resultados organizacionais ou o cumprimento das estratégias organizacionais. E nesse momento, década de 80, a gente pôde perceber inúmeras mudanças no mercado e no mundo do trabalho. Mudanças muito rápidas por conta da globalização da economia e do avanço tecnológico, principalmente no terreno da comunicação, das máquinas. A gente viu surgir
naquele momento, 1980, o surgimento do desemprego estrutural, onde vagas eram fechadas por conta da automatização dos meios de produção, então não tinha mais necessidade de ter o homem presente em toda a linha de produção, e tudo isso foi modificando aquele cenário para o surgimento do que a gente chama de modelo estratégico de gestão de pessoas. Por quê? Porque se viu que, para cumprir as estratégias organizacionais diante de um mundo cujo paradigma era justamente a mudança, bastante competitivo, não bastava só as pessoas realizarem suas necessidades pessoais ou produzirem mais, era preciso que elas fossem além e atingissem as estratégias que a organização, naquele momento, poderia definir para poder concorrer em nível global. Então, o ambiente propício para o surgimento do modelo de gestão estratégico de pessoas são justamente a globalização, a competitividade, a volatilidade do dinheiro, né? Então foi no momento que a gente viu que o dinheiro ficava circulando por diversos países onde era mais interessante o nível de produção, a tecnologia crescente, o desemprego estrutural, um movimento de terceirização, porque daí viu-se que para atingir as estratégias organizacionais, não necessariamente a empresa tinha que realmente ter estruturas de suporte muito grande. Então surgiu as terceirizações e no recursos humanos isso também foi bastante significativo. Surgiram os modelos de consultoria interna, então as organizações acabaram terceirizando toda a operação do recursos humanos, como recrutamento e seleção, treinamento, foi onde começou a se surgir de fato as consultorias e o mercado de serviços acaba se desenvolvendo nesse contexto pós-1980. Por conta de toda a competitividade, as estruturas organizacionais tiveram que se flexibilizar para se tornar mais ágeis e produtivas e atender o referencial externo que começou a chegar em todo o mundo. Quer dizer, o padrão de concorrência deixou de ser local para ser globalizado. Então a gente começa a identificar estruturas orgânicas, estruturas matriciais dentro das organizações, muito mais ágeis, flexíveis, mutáveis. As estratégias corporativas acabam direcionando a estrutura organizacional. Então nós vimos que as empresas começaram a se planejar estrategicamente para ver onde que de fato, qual seria a missão, a visão, os objetivos que ela teria que perseguir para poder se sustentar ao longo do tempo durante um período longo diante da concorrência que vinha surgindo. Justamente por causa desse movimento, o modelo de gestão de pessoas passa a ser orientado pelas estratégias organizacionais, o RH passa a ser totalmente integrado à organização, foi quando começou todo o movimento de ver, puxa, que padrões humanos a gente precisa estar desenvolvendo ao longo do tempo para que a gente possa se tornar sustentável e vencer a nossa concorrência e fazer disso uma vantagem competitiva. Então, a função de RH passa a ser a responsabilidade do gerente. Deixa de ser de uma área específica de recursos humanos e o gerente passa a ter essa função de gerir as suas equipes. Inclusive, a tônica desse modelo é, de fato, o incentivo ao trabalho em equipe. Então, o RH passa a ser um consultor interno, muito mais vinculados às áreas específicas do que numa estrutura pessoal, tendo participação ativa na definição das estratégias organizacionais. Então, diante de tudo que foi dito, o RH passa a ser menos prescritivo, ou seja, de dar receitas, e muito mais genérico. E a perspectiva dominante nesse modelo de gestão é justamente que a gestão de pessoas deriva das estratégias organizacionais. E agora, para que você possa fixar um pouco dos conceitos que a gente trabalhou, eu vou associar, vou colocar algumas figuras, para que você possa associar as figuras aos modelos que a gente trabalhou nessa unidade.
Agora que você já pôde exercitar e fixar um pouquinho dos conceitos, agora você vai para uma atividade prática. Você vai procurar identificar no seu caderno de anotações, identificar tanto na empresa que você trabalha atualmente, quanto nas últimas empresas que você trabalhou, quais os modelos de gestão de pessoas vigentes e procure justificar a sua resposta, que daí depois a gente vai dar uma passadinha nisso novamente.